E aí pessoal, espero que esteja tudo certo com vocês. Meu nome é João Vitor e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Certo, eu recebi algumas perguntas sobre qual o livro-texto e como seria o ideal para você utilizar, como escolher o livro-texto que seria bom para você. Eu particularmente não utilizei livro-textos durante o meu 1 ano de preparação focado no Step 1. Mas, antes de tudo, eu dei uma pesquisada em 3 livros-textos quando eu estava preparando o meu cronograma de estudos. Então, antes do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem está também com aquela dúvida sobre usar ou não livros-textos. Então, sem mais delongas, vamos nós. O período que eu usei livros-textos é quando eu tinha tempo. Ou seja, antes de ter aquele período de 1 ano que eu me comprometi a fazer a prova no final, eu estava realmente tentando ver qual material eu me identificava mais, qual ficava mais confortável para mim. E como boa parte de quase tudo que a gente faz quando quer aprender, a gente vai ler aquela informação nova. Então, o primeiro livro-texto que eu vou trazer aqui para vocês foi um dos mais difundidos para mim quando eu estava começando a minha caminhada nos steps, que era o quê? Era o Kaplan. O Kaplan, para quem não conhece, é uma plataforma, como se fosse um cursinho mesmo para o Step 1. Tem videoaulas, tem questões e tem os livros-textos também. O livro-texto do Kaplan é muito parecido com o que a gente tem nos cursinhos, em alguns cursinhos de pré-vestibular, que é o quê? Você tem uma apostila para cada tópico, digamos assim. Ou seja, eles conseguem dividir todo o conteúdo do STEP em alguns tópicos, como anatomia, tem a apostila de bioquímica, a apostila de genética e por aí vai. E eu vou trazer aqui também os pontos positivos e negativos que eu achei quando eu estava tentando adequar minha rotina à leitura deles. Certo? Como eu falei, um ponto positivo é que a metodologia de estudo parece muito com a do vestibular. Em que sentido? Eu tenho uma apostila que trata de um tema e eu sei que naquela apostila vai ter tudo que eu preciso sobre determinado tema. Beleza, isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o quê? Por ser texto corrido, se, digamos, eu tenho uma base muito fraca em bioquímica, lá por ser texto corrido, eu vou ter uma melhor familiaridade em ter o primeiro contato com aquela matéria. Imagine que se não fosse texto corrido, eu ia ter pontos que eu ia ter que decorar. No momento que eu tenho texto corrido, eu tenho que A leva a B, que leva a C, por isso. Diferente de eu ter um A que leva a B, que leva a C, e não saber por que isso acontece. Então, aqui o Kaplan pontuou positivamente para mim. Entretanto, nem tudo são um mar de rosas. O Kaplan também com um ponto negativo, na minha opinião, que foi que ele trazia. É muito grande, é muito conteúdo, é muito demorado. Ou seja, você realmente tem que calcular muito bem se vale a pena você utilizar uma metodologia de estudo tão que demande tanto tempo para você aprender. Eu digo aqui do livro-texto, especificamente, mas eu também posso expandir um pouco para os vídeos do Kaplan, mas isso é tema para um outro vídeo. Certo, e isso foi o Kaplan. Minha opinião, se você tiver tempo, você pode utilizá-lo, mas tenha em mente que existem coisas mais objetivas para você utilizar o seu tempo. E quando eu estava justamente meio triste ali, porque o Kaplan era muita leitura e eu acabei que não tinha um tempo hábil para tudo, eu conheci o segundo livro dessa lista, que é qual? O Crush Step 1. O Crush Step 1, nossa pessoal, como eu vi do Kaplan, o Crush Step 1 era perfeito, era um livro direto, a quantidade de informações eram totalmente high yields e menor do que a do Kaplan, coisas mais direto ao ponto, e era muito bonitinho, porque tinha um texto aqui, e do lado do texto tinha tipo a informação mais importante do parágrafo. Ou seja, isso, no momento em que eu fosse revisar, era só sair lendo essas partes que eram as informações mais importantes do parágrafo. Beleza. Pontos positivos, a gente já contou alguns, né? É um texto corrido, ou seja, por ser um livro de texto corrido, eu sei como A vai levar a B, que leva a C e o porquê, tem uma ideiazinha melhor. Além disso, é um excelente livro resumo. Como eu falei, a revisão dele é muito tranquila, só para você ver os pontos mais importantes de cada parágrafo. Mas, como um ponto negativo, seria o ponto negativo de todos os livros textos. Se você não se adequar à leitura, você não vai aproveitar tanto dele. Ao mesmo tempo que, quando tem aqueles teoremas de estudo e o quanto você consegue
trazer para a sua vida a partir de uma informação nova, a leitura está lá embaixo. Então, ali você lê 100%, 5% ficaria para você. Então tem esses nuances da metodologia mesmo que podem dificultar o seu aprendizado. Outro ponto dele, eu não achei, assim, o flashcard, o banco de flashcards que eu utilizei na época, que eu achei sensacional, foi o Zanki, do Anki, né? Então o Zanki, ele levava em consideração, o terceiro livro que a gente vai falar aqui, que é o First Aid, ele não levava em consideração a cronologia dos acontecimentos pelo Crush. Então ficou meio desconexo eu tentar estudar o Crush com os flashcards que eu já estava dando uma olhada. Certo, e isso também é um outro ponto negativo que eu trouxe aqui. Mas eu achei já o Crush melhor do que o Kaplan nesse quesito geral. O terceiro livro seria o First Aid. Certo, o First Aid talvez seja o queridinho de muitas pessoas e odiado por outras muitas pessoas. Por quê? É um livro que, diferente do Crush e do Kaplan, ele não é texto corrido. Tá, ele tem umas partes de texto corrido, mas o foco dele é tirar dúvidas. Ou seja, o foco dele é você ter informações pontuais sobre tópicos específicos. Por exemplo, estou falando aqui da doença de vesícula de Meckel. Aí ele fala lá de vesícula de Meckel, é isso, coisas mais diretas. E é interessante também, os outros também trazem, mas eu vejo mais isso no First Aid, por quê? Porque os outros, por serem texto corrido, não tem muito esse aspecto visual. Eles exploram um pouco, mas o First Aid eu prefiro esse aspecto visual dele. E também eu foco em coisas como trazer mnemônicos, trazer realmente associações que possam te prender ali na hora. Esse é o ponto positivo dele, né? Bem visual, excelente para tirar dúvidas pontuais, ou seja, quando você sabe exatamente o que vai procurar. E bom, como eu já falei anteriormente, para associar com os flashcards. No caso, os flashcards do Zanki, que foram os que eu usei. Mas, pontos negativos do First Aid. Se você não tiver familiaridade com o tema, as informações podem estar meio jogadas. Assim como os próprios flashcards. Se você não tiver uma familiaridade, você simplesmente vai estar decorando informações perdidas. Eu me senti assim quando eu dei uma primeira olhada no First Aid, porque eu não tinha o básico, ou seja, minha base era muito fraca. E eu me senti assim quando eu estava olhando os flashcards. Então, como um primeiro método de ensino que você nunca viu coisas que ele vai abordar, talvez não seja a melhor opção. Mas ele é perfeito para quando você vai dar uma segunda olhada no tema. Beleza, já falei um pouquinho sobre cada um. Agora, um disclaimer aqui. Atenção. Livros textos são bons. Eles são uma parte interessante do estudo, principalmente quando eles exploram associações, mnemônicos, ferramentas que vão te ajudar a decorar a matéria. Entretanto, como eu defendo e principalmente eu trago para mim, eles não são tudo. Ou seja, se você quiser usar um livro-texto porque você está acostumado e você gosta da leitura, você não se perde nas suas ideias quando está lendo, cara, vai, é com você. Realmente, se for essa sua praia, só vai. É isso que eu digo para você. Mas se não for isso, se você começar a ler, você, sei lá, divaga e começa a pensar em qualquer outras coisas, e aquela informação não está te retendo, aquele método de estudo não está retendo a sua atenção, é melhor talvez você repensar, ler um livro-texto. Talvez a videoaula seja mais interessante para você. Ou informações curtas, como flashcards, podem ser mais interessantes para você. E tendo isso em mente, pessoal, assim, eu vou deixar aqui no vídeo, na descrição desse texto, tudo bonitinho da partes positivas e negativas de cada um, onde achar eles. E só um outro disclaimer aqui, alguns desses livros, no caso, eles têm alguém lendo eles em algumas plataformas. Por exemplo, o Crush, Step 1, eu escutava o podcast dele, eu não lembro agora, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo, alguém lendo ele para mim enquanto eu estava treinando, por exemplo. Eu usei isso umas 3 vezes, eu acho que só usei isso metade neuro e só. Ou seja, não era algo totalmente determinante. Eu acabei deixando essa prática de lado, mas vou deixar aqui.
vai que alguém se sente bem em utilizar essa metodologia e possa tirar algum proveito disso. Então, pessoal, esses são os 3 livros que eu dei uma chance. Não vou falar de outros livros aqui porque eu não utilizei, eu só utilizei esses 3 e só me sinto confortável de comentar esses 3. Eu espero que tenha servido de alguma luz para quem estiver perdido nesse mar de opções que nós temos para estudar para o Step 1. E assim, já deixa o like se não deixou até agora, se inscreve no canal e manda esse vídeo para quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Então, eu vejo vocês na próxima, pessoal. Valeu!